Olá, muito boa noite a todos vocês aqui que nos acompanham para mais um programa Linha de Frente. É um privilégio, uma alegria estar com todos vocês. Eu queria, como sempre, agradecer o CT Segurança, nas pessoas do Vini, que está no backstage, do Silvano, do Christian Visval, todos os amigos queridos que ajudaram a criar essa plataforma de contribuição de conteúdo, distribuição de conteúdo. Estou muito feliz aqui, começou na pandemia, toda quarta-feira nós estamos aqui com um convidado muito especial. Agradeço a sua presença, não deixe de dar seu like aqui para poder incentivar aí esse pessoal a continuar com essa trajetória. Obrigado mesmo, é um orgulho estar aqui hoje com um grande amigo. Quero agradecer de antemão o Coronel Joselito, meu amigo de tanto tempo, hoje trabalha na Secretaria de Segurança, que me indicou aqui o doutor Carlos Henrique Ruiz, nosso amigo, delegado de polícia da Terceira Delegacia de Investigações sobre Violação de Dispositivos e Redes de Dados do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, o grande departamento conhecido como Prédio. O doutor Ruiz vai falar mais sobre isso. Antes de a gente falar do currículo do doutor Ruiz, eu quero dar boa noite para ele, agradecer a sua presença aqui. Vou tomar a liberdade, doutor Ruiz, de tratá-lo por Ruiz, como um colega de profissão, e essa ideia, gente, é até para a gente poder passar essa mensagem aqui. Eu sou oriundo da Polícia Militar, como todos vocês sabem, o doutor Ruiz representa a nossa grande Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas, antes de tudo, somos colegas de trabalho, colegas de profissão, irmanados, unidos, a gente consegue, de fato, combater o crime. Essa é a grande mensagem. E, consequentemente, por isso, tomo a liberdade de tirar aqui a formalidade do tratamento, chamá-lo doravante de Ruiz, e você de Luca. A gente está aqui como dois colegas e amigos, e eu queria desejar para você uma boa noite, agradecer a sua presença, e queria que você desse a sua boa noite também, as suas boas-vindas àquelas pessoas que estão nos prestigiando aqui. Ruiz, é contigo. Boa noite, comandante, boa noite, Luca, meu amigo, é um prazer, eu fico muito grato, um abraço para o nosso irmão, Coronel Joselito, grande pessoa, pessoa maravilhosa, e eu estou à sua disposição para contar um pouco da minha trajetória e também desses crimes que andam rondando a internet, que acabam vitimizando muita gente por aí. É sempre importante lembrar, gente, que esse programa aqui tem o objetivo da gente enaltecer a trajetória de profissionais que estão aí, de fato, na linha de frente, né? Eu também agradeço, Ruiz, aqui, o doutor Ismael, nosso diretor do DEIC, o doutor Youssef, que é um grande amigo também, que me incentivou aqui. Nós estamos numa temporada de trazer aqui pessoas da Polícia Civil. Semana passada tive com o doutor Clemente, do setor de operações de inteligência da Polícia Civil. Foi uma conversa também muito bacana. Hoje com você, talvez na próxima semana, ou em breve, o doutor Maurício, né, que é um grande amigo também. É uma alegria enorme. Eu queria apresentar para vocês aqui, falar um pouquinho da trajetória do doutor Ruiz. Ele é delegado, como eu disse, da Terceira Delegacia Especializada do DEIC, que mexe com essa questão, que cuida dessa questão da proteção, violação das redes de dados, essas fraudes por internet, tudo que diz respeito a isso. É por isso que esse programa aqui é também muito especial, porque é o crime da moda, é o que tem acontecido com muita frequência. Eu tenho absoluta certeza que o doutor Ruiz está muito demandado, ele e toda a sua equipe, por conta desses golpes que têm acontecido com esse uso mais massificado, mais presente, né, por parte da internet, as compras pela internet, as fraudes, os golpes, né? Ele é formado em Direito e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, é professor em cursos de pós-graduação, também em Direito Penal, em Processo Penal. Ele começou a carreira não como delegado, mas como investigador. Vou perguntar já, vai ser a minha primeira pergunta, como é que foi essa iniciativa de entrar na Polícia Civil, né, como investigador? Já foi, obviamente, antes de estar aí, é muito comum nessa trajetória, antes de trabalhar numa delegacia especializada, percorrer, né, os distritos dos bairros, esse trabalho nos distritos policiais. Ele começou como plantonista, depois foi assistente do distrito policial, assistente das delegacias seccionais, que já é, vamos dizer, um grande comando, supervisor do Centro de Inteligência Policial, foi também supervisor do GARRA de Santo André. O GARRA é o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, né? Um braço da Polícia Civil muito importante, bastante operacional, e, obviamente, agora, né, já com uma
trajetória, uma experiência consolidada, ele atua como delegado titular nessa especializada. É uma pessoa, obviamente, que por conta da sua atividade, da sua experiência, tem algumas condecorações muito importantes. Eu faço aqui também uma homenagem a um grande amigo em comum que nós temos, o Coronel Moretti, que deve estar nos acompanhando aqui, meu colega de turma, quando soube que eu ia trazê-lo aqui para a entrevista, já mandou um abraço para ti, né? Ele foi também comandante do 2º Batalhão, chamado 2 de Ouro, lá na Zona Leste, na qual o doutor Ruiz é condecorado com a medalha centenário do 2 de Ouro. Também tem uma condecoração, a medalha cinquentenário das Forças de Paz pelo Brasil, pela ONU, também é condecorado pela Sociedade de Veteranos do MMDC, no capítulo leste. Ou seja, uma pessoa que tem aí aquela trajetória, que está na linha de frente. E eu começo a conversa, Ruiz, novamente, naquela informalidade que as pessoas aqui apreciam, e eu repito, isso não é nenhum tipo de desrespeito, é apenas uma demonstração que nós estamos juntos, cada um na sua seara, cada um na sua especialidade, mas juntos aqui como policiais para combater o crime e para prestar serviços, que é o nosso objetivo hoje aqui, passar essas dicas para vocês aí de o que está acontecendo e como se proteger. Mas conta para nós, Ruiz, até porque tem jovens que assistem aqui ao vivo e depois jovens que assistem para terem uma inspiração na sua opção de carreira lá no futuro. Né? O que te levou a entrar na polícia? Quantos anos você tinha? Como é que foi esse primeiro passo para se tornar um policial? Luca, muito bem. Eu acho que isso é muito importante. Hoje eu tenho 45 anos, quando eu tinha por volta de 15 anos, o meu sonho era entrar nas Forças Armadas, né? Ou nas Forças de Segurança. E eu comecei a procurar cursinhos preparatórios para prestar para oficial da Aeronáutica, oficial do Exército, etc. Né? E fui me preparando ali para os concursos públicos, já nessa idade, de 15, 16 anos. Né? Quando eu atingi 17 anos, eu entrei nas fileiras da Força Aérea Brasileira. Então, eu fui soldado da Força Aérea Brasileira, aqui no Campo de Marte, em São Paulo. Quem não está em São Paulo, o Campo de Marte fica aqui na Zona Norte de São Paulo, onde nós temos o Parque de Material Aeronáutico aqui de São Paulo. Né? E eu servi ali como soldado, né? Aos 17, 18 anos. E isso ali já me trouxe uma motivação. Né? Eu fiz o serviço obrigatório, acabei saindo dali, fiquei 1 ou 2 anos numa empresa privada e estudando para concursos. Eu tenho um tio, já falecido, de nome Antenor, investigador de polícia, da década de 50, 60. Trabalhou aqui da velha guarda, né, Luiz? Da velha guarda. Foi policial do DEIC na década de 60. Né? E a partir daí, eu comecei a realmente me esforçar para passar no concurso. Prestei vários concursos. E em 97, eu consegui a aprovação. Já fui trabalhar aí no extremo leste, em São Mateus, e aí a vida começou, com 22 anos de idade. Qual o primeiro distrito que você foi lotado? Lotado é uma expressão que a gente usa, não sei se ainda usa até hoje, né? Foi lotado? Usa. Então, naquela época, em 97, o primeiro distrito que eu fui lotado foi o 69, Teotônio Vilela. Depois de São Mateus. Eu conhecia até o shopping Aricanduva, dali para frente eu não conhecia. Eu era da Zona Norte, não conhecia, e fui trabalhar ali em São Mateus. Fiquei ali um bom tempo e a vida foi desenrolando, e eu me apaixonei pela profissão. Você sabe, Rui, você está falando isso aí, está me vindo um filme na minha cabeça, porque nós temos uma geração de diferença, né? Você tem 45 anos, eu tenho 56, né? Eu entrei na polícia em 1980, com 15 anos de idade, e na época que eu me formei, e fui trabalhar na minha primeira unidade mais importante, que foi a Rota, o Batalhão Tobias de Aguiar, nós tínhamos apenas 50 distritos policiais. Foi depois que deu aquela alavancada, né? Que saiu de 50 e foi para 100, me parece. 100. 103, sendo né? que 10 não existem, né? Então são 93. São 93 distritos, exatamente. Que bacana. E me fala aí, Ruiz, quando você chegou na delegacia, isso é muito legal, as pessoas que estão acompanhando aqui, às vezes é uma curiosidade, como é que foi a sua chegada na delegacia? Assim, teve algum perrengue que você, no comecinho de carreira, teve que enfrentar? Até porque a gente fala aqui de alta performance nessa live, né? Como é que foi seu pouso no distrito do extremo leste da cidade? Foi uma grande escola, né, comandante? Uma grande escola.
porque realmente uma região muito carente, muito violenta à época, né? Na época. Mas eu dei uma sorte. Sabe qual foi? De ter bons companheiros, bons parceiros, logo no início da carreira. Eu falo isso para os colegas mais jovens. Se você der essa sorte, você vai ter uma carreira brilhante, né? De pessoas positivas, pessoas que perseveravam numa investigação, né? Porque para ser investigador você tem que ter muita paciência, tem que ficar ali de campana um dia, dois, né? Não tem como você ficar de campana um dia e outro dia você está de folga, né? Isso não existe. Né? E o mundo de hoje, que é tão acelerado, as pessoas acham, não, mas amanhã eu estou de folga. Não, você tem que ficar até resolver o problema, o caso, né? E eu dei muita sorte, eu peguei colegas assim muito bons professores. E foi muito legal, foi muito legal. É claro que quando você é jovem, quando você é muito jovem, você não tem muita noção do perigo, né? Talvez. Então você se torna até um pouco mais ousado, né? Vamos assim dizer. Mas foi uma experiência muito boa. Eu acabei saindo daquele distrito, e cheguei aqui mais perto, do Shopping Aricanduva, no 66, né? Um pouquinho mais perto ali, aqui na Zona Leste. Também foi uma experiência muito boa, muito boa. Fizemos vários casos importantes, mas, assim, tudo que nós esclarecemos foi mediante a perseverança e a vontade de fazer. Né? Eu queria fazer até um complemento nisso, porque muitas das pessoas não conhecem esse trabalho, o trabalho de investigação, sabe? Quando a gente vê muito, Ruiz, na televisão, a polícia desbaratou uma quadrilha, a polícia prendeu, mas essas investigações, gente, muitas vezes elas demoram muito tempo. Essa perseverança que o Ruiz fala é uma coisa muito importante. Não pode muitas vezes ter aquela quebra, né? Como ele disse, investigou hoje, agora vai para casa, no dia seguinte folga, e depois não dá muitas vezes. Isso que tem que levar em conta todas as vezes que vocês forem avaliar uma grande operação da Polícia Civil, aquelas que demoraram muitas vezes muitos dias, às vezes até meses, né? Esperando o melhor momento. Isso é um trabalho muito duro para conseguir o êxito, né, Ruiz? Isso é uma coisa bacana, né? Sim, exatamente. Às vezes o que sai na TV é só a parte final da investigação, que é a deflagração da operação, com os mandados de prisão, os mandados de busca. Mas antes disso, teve muita ralação ali. Acompanhamentos, campanas, interceptações telefônicas, telemáticas, né? Hoje por e-mail, pesquisas. Então, esse é um trabalho que é maravilhoso. Eu sou apaixonado pela investigação, tanto que eu estou aqui até hoje, né? Bacana. E eu também queria fazer um reforço em cima de algo que ele falou, que eu também tive esse mesmo privilégio, sabe? Eu devo muito e não perco uma única oportunidade quando eu estou num auditório e tem alguém que foi meu preceptor, né? Às vezes acontece de eu dar uma palestra, ter lá um oficial veterano que foi um preceptor, uma pessoa que me orientou na carreira, eu paro e faço uma justa homenagem de gratidão, porque isso que o Ruiz falou é verdadeiro, né? A gente é muito aquilo que foram as pessoas que nos ajudaram, que nos orientaram na hora certa. Eu devo muito, tenho muitas histórias para contar aqui, é que eu não sou entrevistado hoje, mas é você. Mas eu quero só fazer minhas suas palavras, porque isso é muito importante. A gente tem esse suporte daqueles que são mais antigos, que têm um pouquinho mais de experiência, e nos ajudam aí construindo o nosso próprio repertório, a nossa própria trajetória. A todos vocês que ajudaram a mim, ajudaram o Ruiz, também aqui, meu muito obrigado. E aí, eu Ruiz, agradeço muito aos meus professores, e olha que história pitoresca e curiosa. Quando eu cheguei nessa delegacia, lá nos idos de 97, eu conheci um investigador lá de nome Valcir, já com 50 e poucos anos, muito experiente, virou um amigo, virou padrinho de casamento. Olha como foi, 97. Em 2017, eu já era delegado e ele se aposentou trabalhando comigo. Ou seja, eu iniciei a carreira não sabendo nada, ele me ensinou a fazer uma intimação, a fazer uma pesquisa, a investigar. E quando ele se aposentou, eu era chefe dele, com muito orgulho, né? Então foi uma história muito bonita e a gente aprende todo dia, com todo mundo. Até hoje, eu tenho colegas que eu ligo quando eu tenho dúvida, né? E muitos me ligam também, mas a gente tem que ter sempre isso, venerar os mais antigos, os mais velhos, ter respeito ao veterano. Isso aí eu tenho comigo, e a questão da gratidão também com relação a isso. Muito legal. E aí você, depois de um certo momento, já como investigador já experiente, você resolve enfrentar um novo concurso, que é um concurso bastante
complexo, muito concorrido, né? A gente sabe que delegado de polícia, né, não é uma coisa fácil de alcançar. Como é que foi esse passo do Então, gigante na sua vida? quando eu fui aprovado no concurso de investigador em 97, eu já estava na faculdade, mas eu estava fazendo administração de empresas à época, né? E aí eu percebi que aquele curso não seria muito adequado para mim. Então eu acabei migrando para o direito, né? Fiz ali algumas adaptações e fui para o segundo ano de direito, já vislumbrando esse concurso de delegado, né? Acabei me formando no ano de 2001, em Guarulhos. Eu sou formado em Guarulhos, né? Sou formado ali na Vila Rosália, e em 2001. E aí eu voltei aos cursos preparatórios. Aquele lá de 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu voltei, né? E fui ali batalhar. No primeiro concurso eu não fui aprovado, né? Porque é um concurso muito difícil, concurso de 200, 300 candidatos por vaga, ou até mais, muito complicado. E aí eu perseverei. Em 2006 eu consegui a aprovação. Que bacana. Você sabe que nós temos algo em comum. Também sou formado pela Faculdade de Guarulhos, em Vila Rosália, né? Uma faculdade, gente, que ela não tem muita reputação, mas na época que eu fiz o curso, e imagino que você também, Ruiz, ela era uma das faculdades assim que colocava muita gente em concurso público, sabe? Ela tinha essa muita gente formada em Guarulhos se tornou aí, né, promotor de justiça, delegado de polícia, né? É uma faculdade que tinha essa característica. Perdi o contato. E aqui eu falo isso, Ruiz, porque tem muitos colegas da FIG, né? Faculdades Integradas de Guarulhos, da Vila Rosália, tem a Universidade de Guarulhos, né? Que é no centro de Guarulhos. Nós estamos falando da FIG. Sim, não é isso? a FIG. A FIG. Colegas de turma que às vezes acompanham aqui o meu programa Linha de Frente, então aproveito para mandar um abraço para todos eles aqui. Um E abraço aí, a como todos da delegado de FIG. polícia, Ruiz, como é que foi a tua primeira designação? Então, da mesma forma, extremo leste. Sempre assim. E eu preferia assim. Só que eu tive um diferencial, né, comandante? Porque eu cheguei como delegado no 59 DP, que é o Jardim dos Ipês, Jardim Romano, ali onde inunda, acumulando os 50, que é a Itaim Paulista, ali no Itaim Paulista também Zona Leste. Então eu respondia pelas duas. Mas eu já tinha uma década de trabalho na rua, de trabalho de investigação, de trabalho enfrentando a criminalidade. Então isso me facilitou muito, até no trato com os colegas, com os funcionários, com os policiais militares, entender a investigação. Então, eu saí um pouco na frente, talvez, daqueles delegados que iniciam diretamente como delegado. Prévia, né? Sem ter experiência prévia, né? Eu tive ali 10 anos de experiência prévia e isso me valeu muito, Então, ali eu aprendi bastante também. Tá? E tenho amigos, olha, eu saí ali da seccional de Itaquera já tem muitos anos, né? Mas eu tenho amigos que a gente se fala até hoje, tantos policiais civis, militares, a gente acaba deixando aí as amizades, né? Pela nossa conduta, pelo nosso jeito de ser, né? Que bacana, que bacana. Eu vejo muita humildade na forma como você se comporta, sabe? Muito legal isso daí. E aí, eu queria já chegando aqui, em cima daquilo que é a sua especialidade, a gente gosta de fazer esse recorte da trajetória, esse resgate histórico, né? Para mostrar como foi que chegou nessa posição. E aí, agora a gente chega naquilo que é o prédio, né? O Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, né? Uma especializada que tem uma folha de serviços prestadas aí à sociedade paulista, sobretudo nos crimes contra o patrimônio. Eu queria que você falasse um pouquinho do prédio, né? Por que a gente trata de prédio e como é que você foi cair nessa especializada hoje, que é o tema da nossa conversa, Ruiz? Só para a gente se situar, o DEIC ele foi fundado em 67, né? Então ele funcionava no prédio lá da Rua Brigadeiro Tobias, onde é o Palácio da Polícia hoje, né? Então tem muita gente, eu tenho investigadores aqui que estão há 40 anos no DEIC e trabalharam lá, né? E aí depois virou Depátria, aí veio para cá, para Zacnash. Então, o decreto que criou o DEIC, ele diz o seguinte, que aqui nós tratamos de criminalidade organizada, né? Aquela da lei 12.850, etc., né? 4 pessoas, hierarquia, crime organizado, né? Então, essa é a especialidade do DEIC, né? E no comecinho do ano passado, eu acabei vindo para cá, né? E fui indicado para assumir essa delegacia.
até porque eu já tinha uma experiência prévia com a questão da internet, da informática, porque lá atrás, no ano de 95, 96, eu cheguei a programar numa linguagem que chama Clipper, que eu acho que hoje nem está em desuso, né? Então, eu sou meio dinossauro, né, disso. E o doutor Ismael entendeu que eu seria a pessoa mais adequada a suceder o colega que estava aqui. E, a partir daí, nós fizemos grandes trabalhos, a equipe aqui é maravilhosa, policiais antigos, na maioria do meu corpo de investigação, que são policiais antigos, e nós tratamos disso, de crimes contra a internet com viés do crime organizado, né? Então, quando nós temos quadrilhas que invadem bancos, né, dão aqueles prejuízos de milhões, porque o banco também, ou a instituição financeira, ou de cartão de crédito, ou grandes magazines, eles também sofrem prejuízos que vão se reverter até contra o funcionário, porque ele vai ter um prejuízo, então esse prejuízo ele é uma bola de neve, não é só da instituição, ele acaba afetando toda a sociedade. E esse dinheiro ilícito também é utilizado para fomentar o crime organizado, né? Claro, claro. Então, eu costumo dizer, sabe, Ruiz, que na verdade, o sujeito que escolhe o caminho do crime, dificilmente ele consegue escapar desse caminho, né? Eu tenho comigo, pela minha experiência, que o criminoso ou ele vai ser morto, ou ele vai ser preso, é uma questão apenas de tempo, e é difícil o sujeito acabar fazendo, eventualmente, uma ação criminosa e sendo bem-sucedido, e depois voltar a ser um cidadão correto, honesto, decente. Não, esse dinheiro que vem fácil, né, Ruiz, ele acaba alimentando o sujeito a fazer ações criminosas mais incrementadas, né? Eu dificilmente acredito na recuperação. Sim, há casos, com certeza, mas é muito difícil o sujeito sair dessa enrascada quando ele faz a opção pelo caminho do crime. É muito difícil. Pela nossa experiência, a gente percebe que é muito complicado. Eu já vi alguns casos, mas no caso de conversão. No caso de conversão, só. Mas são raros os casos. Ainda mais na nossa clientela aqui do DEIC, né? Já são já contumazes, né? Contumazes, envolvidos com crime organizado, mas... E às vezes pode até migrar de atividade, mas sempre atividade criminosa, né? Sim. Eu queria, Ruiz, obviamente, eu estou muito feliz aqui de estar com você, sobretudo porque esse tema é um tema que é muito importante, ele é muito contemporâneo, ele é atual, né? Os golpes. E quando eu conversei com o Ruiz, convidando, eu falei, Ruiz, eu queria prestar um serviço para quem está nos assistindo agora, você que está aqui ao vivo, dá seu like também, bacana, mas eu sei que tem muita gente que assiste depois o programa, sabe, quando está com um pouco mais de tempo, e a ideia era fazer um serviço, uma live de prestação de serviço, sabe, de orientação. E aqui, Ruiz, nós fizemos aqui uma lista de temas que eu queria que você desse aqui uma visão para as pessoas do que está acontecendo, claro, por exemplo, com esses golpes de WhatsApp. Conta um pouquinho para nós o que tem acontecido, como é que é isso, como é que se protege dessas armadilhas do WhatsApp. Como isso se iniciou, né? Quando você, por exemplo, perde o seu telefone ou você vai trocar de telefone, você instala um aplicativo no novo e repassa o seu aplicativo do telefone velho para o novo, né? E para isso você precisa de um código que será encaminhado à sua linha. Os golpistas descobriram isso. Falaram, olha, eu vou verificar se ele fez algum anúncio na internet, eu vou ligar, vou instalar o telefone celular dele no meu telefone, vai disparar o código para ele, e depois eu conto uma história para a vítima, ele me repassa o código e eu transfiro o WhatsApp dele para o meu aparelho, porque ele não registrou a verificação em 2 etapas, que no WhatsApp é uma senha de 6 dígitos, né? Então, eles perceberam essa vulnerabilidade. As pessoas não cadastram a verificação em 2 etapas e acabam seduzidas ali, ou às vezes por alguma promoção, e acabam repassando o código. E aí eles tomam posse do seu WhatsApp e começam a mandar mensagem para os seus contatos. Aqui sou eu, me manda R$1.000, tal, né? Então, de 100 contatos, se 10 mandarem, eles já estão no lucro. Já estão no lucro. O golpe começou assim, né? Hoje, já temos uma variação desse golpe, porque as pessoas estão cadastrando a verificação em 2 etapas. Então, isso já é meio público, as pessoas já têm essa consciência de fazer a verificação em 2 etapas, entrar lá no aplicativo, configurações. Isso de tanto a gente falar, a imprensa recomendar, as pessoas já estão bem
conscientes que devem fazer isso. Aí o que eles fizeram? Eles pegam um chip novo, colocam a fotografia da pessoa e às vezes tem alguma informação de quem ele tem mais contato e manda uma mensagem dizendo, olha, aqui sou eu troquei de telefone, né? Não liga mais no outro, viu? Eu troquei de telefone, e aplicam também o mesmo golpe, mas não na lista toda, e às vezes na mãe, né? Às vezes num outro contato ali que ele tem a informação. Então, hoje está acontecendo isso, né? É o que mais acontece. De outro telefone, a pessoa fala, olha, sou eu troquei o número e tal, faz um depósito para o meu amigo aqui, já passa numa conta de um terceiro, e é isso que acontece, né? O melhor dos mundos, não passar código nenhum para ninguém, né? Ninguém fica pedindo código, ninguém fica mandando intimação por internet. Não tem nada disso. O melhor dos mundos, telefonar. Alô, filho, você... Não fui eu, né? O velho método da voz resolve esse problema. Luiz, você acha que há muita subnotificação, muita gente ainda que acaba caindo nesse golpe, acaba não fazendo um boletim de ocorrência e tem uma subnotificação grande desses golpes ainda? Eu creio que sim, até porque com a edição do pacote anticrime, agora em janeiro, o crime de estelionato, a ação passou a ser pública condicionada à representação, né? É como uma ameaça, a pessoa faz o BO, mas ela pode não prosseguir, ou ela nem faz o BO. Então, muitas vezes, as pessoas não registram, e elas têm o direito de não prosseguir. Mas acontece assim, a pessoa que recebeu o dinheiro lá na outra ponta, normalmente está envolvida. Às vezes, é uma pessoa de boa fé, que veio um terceiro e pediu, olha, eu vou receber uma indenização, eu vendi uma moto, minha conta está negativa, você empresta a sua conta? Então, quando a gente chama aqui a pessoa, fala, não, mas quem me pediu a conta foi meu vizinho, fulano de tal, né? Quando a pessoa está de boa fé. Ou a pessoa realmente está envolvida, fala que conheceu um terceiro no baile, etc, etc. Né? Mas eu penso assim, deve registrar. Mesmo que se optar por não prosseguir com o inquérito, porque nós teremos a estatística, né? Nós saberemos quais são as contas que estão sendo utilizadas para receber o dinheiro ilícito, saberemos quais são os telefones que estão sendo utilizados. Então, por uma questão de inteligência policial, o registro é ótimo. Essa é uma coisa muito importante para você que está nos acompanhando aqui, e também divulgue a seus familiares, a sua lista de amigos. Não deixem de registrar quaisquer situações criminosas que vocês acabem sendo vítima. É importante fazer o registro. O registro hoje ele entra num sistema chamado Infocrim. O delegado de polícia da localidade, o comandante da polícia militar da localidade, ele vai saber que naquele logradouro, naquele dia, naquele horário aconteceu uma incidência criminosa. Isso vira uma manchinha ali que nós chamamos de mancha criminal. E a partir dessa mancha criminal, que o delegado de polícia, seja do distrito territorial, seja de uma delegacia especializada, como é o caso do Dr. Ruiz, eles podem criar as estratégias de combate com o número que vai crescendo, por exemplo, desse tipo de golpe. Eles conseguem ter mais argumentos para conseguir mais efetivo, para conseguir mais recursos para combate, né? Então, é muito importante a gente não deixar de notificar, sabe? Esse processo que nós chamamos de subnotificação, quando a pessoa é vítima e não registra, faz com que o poder público não fique ciente do que acontece e, consequentemente, a gente tem uma foto diferente do que é a realidade, né, doutor Ruiz? Isso é um ponto isso mesmo. E hoje as pessoas elas têm a opção de registrar qualquer crime pela delegacia eletrônica. Então ela entra ali no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? E no Brasil todo, certamente tem também, e registra ali, isso é validado por um delegado, e ela recebe o e-mail, recebe o BO pelo e-mail, até para exercer o seu direito perante ao banco, ou alguma outra situação, ou para se resguardar de alguma situação também. Isso então, é importantíssimo, né, facilidade. A gente também fazer um boletim para se resguardar, porque eventualmente pode acontecer algum desdobramento desse golpe e você, sem saber, acaba sendo envolvido nisso e tendo que depois contratar um advogado para se defender de algo que você sequer sabia, né? Então, esse boletim de ocorrência pode até preservar os seus direitos, né, Ruiz? Não, claro, especialmente nesse golpe do WhatsApp, algum dos seus contatos pode imaginar que você que estava utilizando aí acaba, né, não é tão amigo assim, te processa, né? Então, se você comunicou isso à autoridade, que sua
seu nome, sua fotografia foi utilizada indevidamente, você já está mais resguardado, nem que não prossiga com a investigação, né? Maravilha. Um outro assunto que eu queria tratar contigo aqui, que deve ser também dentro desse mesmo aspecto, nós tivemos agora, sobretudo por conta da pandemia, uma série de pessoas que tinham até uma dificuldade de fazer compras pela internet, né, Ruiz? Mas agora, a pandemia, com o confinamento, com as medidas de isolamento, muita gente se livrou um pouco dessas amarras ou desses preconceitos de fazer compras pela internet e começaram a demandar aí serviços de internet, entregas, né? Desde comida, utensílios, roupas, etc. Ou seja, houve uma massificação, né? Uma popularização das compras pela internet e aí tem aqueles golpes do boleto falso. O que você pode dizer para a gente, Ruiz, sobre esses cuidados aí que tem que ter, esses boletos que são falsos, são encaminhados às pessoas? Bom, realmente, até com a pandemia, isso foi impulsionado, o e-commerce, né, o chamado e-commerce. O importante é frisar, quando a pessoa entra no site de um grande magazine, ela tem a segurança que ela está ali naquele site, né? Ela vai gerar um boleto, o boleto vai aparecer ali o beneficiário, que é a loja, não há problema algum. Mas quando ela, por exemplo, recebe na sua caixa de e-mail ou numa rede social uma propaganda e ela clica ali, ela pode ser redirecionada para um site, até hospedado fora do Brasil, fraudulento. Então, a pessoa acha que está fazendo uma compra, num nome muito parecido ali com uma loja conhecida, vai receber um boleto. Na hora de pagar o boleto, pelo internet banking, ou na boca do caixa, onde queira, aparece o beneficiário. Para quem você está pagando? Estou pagando para a loja tal. Então está correto. Se tiver escrito lá o nome de uma pessoa física ou o nome de uma empresa de meio de pagamento, não pague. Normalmente é assim, nunca vai bater. Então, verificar sempre, na hora de pagar o boleto, verifique se o destinatário final é aquela loja. Tá? Não clicar em links recebidos por SMS, recebidos por e-mail, né? Procure o site da loja. Eu vou além. Faça a compra, se optar pela internet, pelo aplicativo da loja. Por quê? O golpista é muito... Como que ele vai criar um aplicativo e colocar numa loja da Apple, uma loja? Não tem como. É muito mais difícil, né? Melhor aplicativo do que entrar no site da loja, vamos dizer assim. Eu recomendo, porque do ambiente dentro do aplicativo, ele é muito mais seguro do que o ambiente, talvez, da internet, que a pessoa não está no site da loja. Claro que o site é um ambiente seguro, mas nós não temos a certeza se ela está no site. Essa é a questão, né? Com o aplicativo não haverá problema, né? Uma dica também, Ruiz, faz sentido, por exemplo, se você quer entrar num grande magazine, qualquer um deles que são famosos, ao invés de você colocar no Google e digitar lá, você digitar o nome do site completo na barra de tarefas ali, seria melhor do que clicar no... Seria muito melhor, porque muitas vezes os golpistas, eles chegam a pagar anúncios, né? A hora que você digita casas tal, ele já pagou o anúncio para aparecer ali no primeiro lugar. Entendi. Então, você clicou, vai ser redirecionado. Então, digitar o nome no seu buscador é muito mais seguro do que uma busca pelo Google ou qualquer outro buscador. Isso aí é importante. Olha só, gente, olha, isso é assim, eu costumo até fazer uma analogia, sabe, Ruiz? É igual viver, né? Viver é correr riscos, né? A gente não pode falar que existe uma vida sem riscos, né? Quando eu trabalhei no GAT, eu falava que a vida é igual andar num campo minado, né? A gente tem um monte de armadilhas espalhadas, tem que tomar cuidado para não pisar nessas armadilhas, né? Nessas minas que estão espalhadas. Eu acho que a mesma coisa vale para aquilo que é o nosso assunto hoje aqui, né? A internet, ela veio para facilitar a nossa vida, para dar comodidade, para dar velocidade, para economizar o nosso tempo, né? Os nossos deslocamentos, mas também é um território de muitas armadilhas. E esses cuidados que o Ruiz está compartilhando aqui é muito importante. Receber uma intimação, não clica lá, cuidado com a sua curiosidade, sabe? A Polícia Civil não manda intimação por internet, não é assim que funciona, né? Essas grandes promoções cujo preço, né, Ruiz, é super abaixo do mercado. Que milagre é esse, né, Ruiz? Que alguém consegue vender uma televisão com 50% de desconto, essas coisas que... Tudo que chama muita atenção pode ter um golpe atrás, não tem, Ruiz? Exatamente. E exemplo disso, se os nossos telespectadores pesquisarem na internet, eles vão verificar que o Dake mesmo desbaratou um grande site aí, né? Tem até o final 1, 2, 3 e tal, e todo mundo foi preso pelo Dake, né?
Então, não tem milagre. Não tem milagre. Sabe uma outra coisa, Luca? Pesquisar, né? Você quer comprar uma TV de 55 polegadas? Pesquisa. Hoje tem sites que comparam. Falam, loja A tá tanto, loja B tá tanto, loja C tá tanto, né? Então, você pesquisa, tem que pesquisar. Não pode comprar de impulso, e clicando. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Exato, calma. Porque os criminosos, eles se aproveitam, assim, da curiosidade, eles se aproveitam da ansiedade das pessoas, né? Com tudo que tem, assim, compressão de tempo, né, Ruiz? Olha, é agora ou nunca, acaba no final da tarde a promoção, tudo que tem compressão de tempo, vantagem indevida muito que salta aos olhos, cuidado, né? Porque pode Muito ter cuidado. Muito cuidado. armadilha atrás disso. Tem essa questão dos golpes desses leilões de veículo, que é uma coisa também que eu ouvi falar, Ruiz. Tem acontecido isso? O que acontece? As pessoas às vezes querem comprar um veículo e entram nesses leilões virtuais. Eles hospedam esses sites fora do Brasil e simulam um leilão. Isso tem que tomar muito cuidado, porque o prejuízo é muito grande, né? A pessoa acha que está arrematando ali um veículo, mas sequer foi ao local onde os veículos estão e acaba depositando valor alto em contas de pessoa física, né? Vem ali um termo de arrematação falso, né? E não vai receber o carro. Ela vai até o local para retirar o bem, é uma garagem da prefeitura, é um pátio desativado, etc. Então, esses casos, normalmente os veículos muito abaixo da tabela, muito abaixo, né? Então, tem que ter calma, não tem milagre, né? Uma outra dica importante, né? Cuidado você que está nos acompanhando aqui nessa live, aquilo que pede para você fazer um adiantamento, né? Olha, tem que pagar uma taxa, né? Você vai ganhar tal prêmio, tal, mas só para isso tem algumas taxazinhas que você tem que cuidado. Quando tem taxa que tem que adiantar, né, Ruiz? Também é outra armadilha comum, né? Isso acontece muito com o golpe do falso empréstimo. A pessoa entra em algum site buscando um empréstimo de R$ 5.000. Aí o que acontece? Eles vão entrando em contato, olha, você tem que depositar 1.000 da taxa do IOF, 1.000 não sei do que. Quando vai ver, foi mais do que aquilo que ela estava pedindo. Então ela depositou 7.000, mas ela ia pedir 5, né? E eles vão envolvendo a pessoa, levando a pessoa a erro, né? Então tem que ter muito cuidado. Ruiz, esses dias, faz um tempinho, eu já fui chamado pela TV Bandeirantes, eu até achei inusitado isso, porque, você sabe, eu dou aula de negociação e um dos temas da negociação, né, um braço paralelo da negociação, é o que a gente chama de persuasão. Né? Persuasão é quando, eu costumo brincar que a negociação é quando eu tenho uma alternativa A, o Ruiz tem uma alternativa B, e a gente negocia e cria uma alternativa C, que é diferente da A, diferente da B, mas é uma alternativa que acaba sendo até melhor do que ambas. Isso é negociação. A persuasão é quando eu tenho uma alternativa A, o Ruiz tem uma alternativa B, e eu convenço o Ruiz que a minha alternativa A é melhor que a dele. E aí ele aceita voluntariamente que é verdade isso. Ou o oposto, né? Aí a gente tem uma persuasão. E aí eu fui chamado há um tempo atrás, Luiz, me chamou muito a atenção esse convite, porque era a Rede Bandeirantes que trouxe à tona um desses golpes chamados scammers amorosos, né? Pessoas que se iludem, né? Normalmente mulheres mais velhas, às vezes que postam na rede social que estão sozinhas, solitárias, etc. E aí o golpista... Eu estava lá no estúdio, Ruiz, com duas moças assim mais maduras, né? Duas mulheres mais maduras, e elas tinham pago, ambas, uma quantia assim, significativa em cima desse golpe. Conta um pouco para nós esses golpes aí de scammers amorosos, Dom Juan online. Como é que é isso, Ruiz? Tem acontecido muito aí esse tipo de queixa nessa especializada que você comanda hoje? Nós já tivemos alguns casos aqui que gerou até prisão em flagrante. Então, nós chegamos em um local, em um apartamento, onde tinham várias pessoas, né? Isso foi um pouquinho antes de eu chegar aqui. Mas eu acabei acompanhando ainda o desenrolar do inquérito. E eles ficam ali falando como se fosse um telemarketing. Cada notebook, ele fala com 5, 6 mulheres ao mesmo tempo. Então, tem 3, 4... cada um falando com 5, 6 mulheres ao mesmo tempo, com um script. Se ela falar isso, fale isso. Se ela falar isso, fale isso. Se ela falar isso, fale isso. Então, eles são profissionais. Eles ficam varrendo, fazendo varreduras nas redes sociais, normalmente de mulheres já separadas, jovens, senhoras,
né? Às vezes mais jovens, dizendo que são generais, que são combatentes, estão no Iraque, no Veteranos das Forças Armadas, né? Das Forças Armadas, são da família real, né? De algum país africano, já peguei, e prometem casamento, né? Prometem casamento, ó, vou para o Brasil, estou apaixonado, e vão contando aquela história, vão envolvendo, às vezes conversando por meses. E aí chega a hora do golpe, vão plantando aquela confiança, fala, eu estou te mandando uma mala com $200 mil, né? Para você guardar aí para mim, você é de minha confiança, e quando eu chegar no Brasil, nós vamos viver felizes para sempre, montar nosso negócio, comprar nossa casa, e já mandei a mala, só que ela ficou barrada na alfândega, ficou lá. Vamos ter que pagar uma taxa, né? Aí vem o golpe. $1.000 para liberar a mala que tem 200 mil, né? Então, isso é recorrente, tá? Isso é recorrente. Muitas pessoas vão até o aeroporto verificar se a mala está lá na Receita Federal, né? Isso é muito comum. Você sabe, Ruiz, que no dia que eu estava lá no estúdio, eram duas vítimas, né? Duas mulheres, uma delas, inclusive, estava com tanta vergonha de ter caído nesse golpe que ela pediu para não ser identificada, sabe? Colocaram lá, a televisão colocou uma espécie de uma máscara no rosto dela, igual uma máscara dessas de carnaval, assim, que cobria um pouco o rosto, para ela, porque ela tinha uma vergonha assim, sabe, de ter sido vítima desse negócio. Isso arrasa com pessoas que muitas vezes já estão fragilizadas por qualquer motivo da vida, né? Seja por estarem sozinhas, solitárias, etc., ou terem tido uma relação não muito feliz aí com seus respectivos companheiros ou companheiras, né? E essa fragilidade acabou levando para... Me tocou, assim, sabe, ver aquelas duas mulheres, assim. Uma delas, ela era mais desembaraçada, assim, ela topou falar de cara limpa, assim, né? Mas trouxe esse caso que é muito impactante, né? Gera prejuízos enormes, né, Ruiz? Enormes. Muitas vezes, elas acabam encaminhando todas as economias que elas fizeram durante a vida. Então, isso é muito triste, isso devasta uma família, né? Isso é complicadíssimo. E o que eu sempre falo com relação a esses casos, é claro que alertando, né, as mulheres, e homens também, né? A gente fala de mulheres, mas homens também, às vezes. Eu já vi casos do inverso, do homem cair também num golpe desse. A família é muito importante, né? Às vezes a pessoa não se toca, mas o filho percebe que a mãe ou a avó está muito no celular, percebe que está desfalcando a conta, está ficando muito trancada. Então, são situações que devem ser vistas pelos familiares, né? A família é a primeira, é a prevenção primária, né? A família tem que observar, né? Quando a pessoa mora sozinha, não tem jeito, mas quando tem ali o familiar, então isso é uma dica que eu sempre falo, ficar de olho, né? Ficar de olho. E olha, Ruiz, eu vou falar uma coisa para você, acho que você vai assinar embaixo do que eu vou falar aqui, porque pela experiência que você tem lidando com isso, já deve ter visto muitos casos, né? Mas esse tipo de golpe, gente, não é porque a pessoa, às vezes a pessoa é até muito bem instruída, tem formação superior, às vezes é um executivo, né? E acaba caindo nessas armadilhas. Eu me lembro, Ruiz, daqueles casos das chamadas extorsões por telefone, sabe? Que o sujeito finge que é um filho que o filho está passando por uma dificuldade, o filho chorando, né? Ou o sujeito que fala que se tem alguém fora de casa, que é o sargento fulano da polícia militar, tem alguém fora de casa e você está ali despreocupado, assistindo uma televisão num sábado à tarde e acaba falando um monte de coisa, o criminoso não tem nenhuma informação e ele vai puxando, como a gente diz na gíria policial, vai puxando a sua língua, né? E você vai falando e chega uma hora que ele vira a chave e fala assim, olha, o fulano estava no lugar errado, na hora errada, e aí não desliga o telefone, não avisa a polícia. Você sabe, Ruiz, que eu tenho uma história, eu estava na praia, eu estava sentado na areia, tomando um sol, relaxando, e tinha um senhor bem perto de mim, estava sozinho, e aí o telefone dele tocou, e na hora que o telefone dele tocou, ele deu um pulo, assim, ficou de pé, e começou eu percebi, eu não ouvi a conversa, Ruiz, mas eu percebi, pela experiência, que ele estava sendo vítima desse golpe, sabe? Ele falou, meu filho, cadê meu filho? E aí, eu de calção de banho, Ruiz, aí que eu tive que usar uma técnica de PNL, eu peguei minha funcional na mão
eu cheguei até ele, apertei o braço dele e falei, me apresentei e falei, eu sou coronel da Polícia Militar, está aqui minha identificação, desliga o telefone, o senhor está sendo vítima de um golpe. Foi assim, assertivo para ele sair daquele estado de transe. Tudo porque as pessoas ficam alteradas e não é questão cultural, às vezes foi pego ali desprevenido, a emoção fala alto, né, Ruiz? Quantos casos você já viu que a emoção falou alto, Ruiz? Não, exatamente. A emoção fala alto, a pessoa fica paralisada, ela entra em choque, ela não consegue pensar. Muitas vezes, a pessoa está aqui registrando o boletim de ocorrência desses casos de Dom Juan e ela ainda acredita que o personagem lá existe. Ela fala, não, mas eu falei com o John ontem. Não, o John não existe. Não, eu falei com ele. É essa pessoa. Aí você pega a fotografia, faz uma pesquisa reversa na internet, você percebe que aquela figura é de um empresário. Foi tirado da internet. Fala, não, essa pessoa é um empresário de Dubai, ele não é o John. Não, mas eu falei com o John. Então, é um problema, assim, que afeta muito a questão psicológica da pessoa. Eu acho que até um profissional de psicologia poderia explicar melhor esses efeitos que eles conseguem incutir, né, que são na cabeça das pessoas, né? E outro, o prejuízo é muito grande. Maior até do que um roubo. Nossa. Né? Maior, porque num caso desse, eu já vi casos de 500 mil, 600 mil. Nossa. Né? Hoje, uma explosão de caixa eletrônico não dá 50 mil. É verdade. Eles vão em 5, ainda podem encontrar a polícia e morrer. Né? Então, eu até brinco com os colegas aí da Rouba Banco que os meus presos aqui realmente são melhores que o deles, porque não correm risco, né? Ruiz, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu sei a resposta, eu tenho absoluta certeza da resposta que vai vir de você, mas eu acho que quem tem a legitimidade para dar essa resposta é você. Porque muitas vezes as pessoas que são vítimas, elas ficam com uma certa vergonha de serem expostas, né? E eu queria te perguntar, toda a tua delegacia, toda especializada tem essa sensibilidade de bem acolher a pessoa, não fazer juízo de valor, não fazer julgamentos, né? Não fazer nenhum tipo de comportamento que a pessoa se sinta mais... Fala para a gente isso, Ruiz. Fala. Não, com certeza. Acho que vai ser muito importante. Com certeza, porque nós compreendemos a situação da pessoa. Né? Existem questões até mais sensíveis, né? De quando existe, muitas vezes, troca de mensagem de nudez, e depois a pessoa sofre uma extorsão. Né? Então, a gente já está acostumado. A gente tenta tranquilizar a pessoa, né? Nesse sentido. Mas isso já é a nossa rotina. Né? Como é o nosso cotidiano, é como no hospital. Né? Então, chega ali, não tem como você ter vergonha do médico. Né? Então, a gente já está bem habituado e tenta realmente preservar a pessoa. Eu fiz essa pergunta até para estender para outros departamentos da Polícia Civil, sobretudo os crimes que envolvem aí as questões de discriminação, os crimes sexuais que têm hoje vindo à tona, o caso de estupro, importunação sexual de todo jeito. Não deixem de denunciar, sabe? Oriente as pessoas dos relacionamentos de vocês. A Polícia Civil tem hoje profissionais incríveis aí para poder dar a acolhida devida, sem fazer nenhum tipo de julgamento. Se eventualmente um ou outro policial da minha instituição, Polícia Militar ou da Polícia Civil, eventualmente tem um desvio de conduta, a gente admite que isso acontece em qualquer grande instituição, nós não somos imunes a isso daí, mas eu quero aqui, junto com o Ruiz, com certeza afirmar para todos vocês que a esmagadora maioria dessa gente é gente de bem, é gente decente, é gente correta, são bons profissionais que se esforçam para poder fazer um bom atendimento, muitas vezes até sem as condições adequadas, mas há um esforço humano muito grande para poder atuar. Eu queria migrar para um outro assunto ainda dentro desse mesmo capítulo, Ruiz, porque não são só as pessoas físicas que são vítimas desses golpes, né? Nós temos essas questões aí das empresas também, esse ransomware. Explica um pouco para a gente essa expressão ransomware, que é uma coisa importante aí para quem está nos acompanhando aqui, Ruiz. Só pontuar uma coisa muito importante. De quanto é gratificante quando uma pessoa te agradece por você ter feito o seu trabalho. Olha, perdi o dinheiro, caí num golpe, etc., mas fui bem atendida. Vocês conseguiram identificar as pessoas. Essas pessoas serão punidas, serão levadas às barras da justiça. Né? Agora, se a lei é boa ou não, se a pena vai ser alta, não, isso aí já é uma questão que não nos compete, né? Questão legislativa e tal, aí já é outro programa que a gente pode fazer. Né? Mas
É importante, como na polícia militar, né? A libertação de um cativeiro ou uma ocorrência banal, aquele agradecimento do cidadão, já que você já ganhou o dia. Eu acho que é isso que nos inspira, né? De a gente estar aqui até hoje trabalhando com vontade, né? Então, você sabe, Ruiz, eu falei isso ontem numa palestra que eu estava dando para um grupo de colaboradores. Eu falei assim, olha, gente, vou falar uma coisa muito sincera para vocês. Se eu for parar para pensar o payback, ou seja, o payback é o pagamento, né? O que nós recebemos do Estado para fazer o que nós fazemos, os nossos salários, benefícios, os cursos, etc. Se eu for pensar apenas no payback e me colocar todas as vezes que eu arrisquei minha vida, que eu passei horas atuando numa ocorrência, talvez a conta não feche. E eu ouso dizer, viu, Ruiz, que para muitos outros colaboradores e até de outros segmentos, né, empresários, executivos, que às vezes o cara dá aquele duro, o cara que abraça a causa, às vezes o payback que ele tem de retribuição também não fecha a conta das horas de sono, das horas de privação da família, do trabalho duro, mas quando você para pensar que o teu trabalho pôs um sorriso no rosto de alguém que você não conhece, aí a vida vale a pena. Né? É o que o Ruiz acabou de dizer. A vida vale a pena porque essa pessoa poderia ser você, poderia ser o seu pai, poderia ser sua mãe, seu irmão, né? Temos que viver assim, né? Se colocando no lugar do outro. Acho que é isso. Mas né? Conta do ransomware, que isso é uma coisa legal agora. Vamos lá. Primeiro, um abraço a todos que estão aqui no chat, vários amigos aqui, depois você vai dar uma olhadinha. Um abraço a todos, o pessoal do Santo André, do Garra, Coronel Moretti, Faro, Manuel, várias pessoas conhecidas. Obrigado. Faro, grande amigo, foi também, fez o curso de ações táticas especiais ainda na minha gestão lá no GAT, hoje coronel da polícia, Moretti da minha turma, e todos os amigos aí da Polícia Civil, dos locais que fazem parte da rede de relacionamentos, doutor Ruiz, muito obrigado pela sua presença aqui, faço minhas palavras de agradecimento dele também, gratidão pela sua presença, por estar prestigiando aqui um profissional do porte do doutor Ruiz. Vamos lá, vamos falar sobre o ransomware. O que é o ransomware? É a criptografia de dados através da inserção de algum link malicioso numa empresa. Então, às vezes, a empresa está ali com o software pirata, o firewall ali, o programa de defesa não está muito atualizado, o TI falhou, aconteceu alguma coisa, não tem backup, e esses ataques vêm normalmente leste europeu, Rússia, e eles conseguem entrar nos sistemas das empresas, criptografar tudo e mandar uma mensagem, olha, nós criptografamos a sua empresa toda, você não pode mais trabalhar. Mande tantos bitcoins na carteira tal. Olha que coisa. E às vezes o empresário, o industrial não tem um backup. No mínimo de ontem à noite ele não tem, né? Porque ali falhou o dia a dia, ou não sei. E aí ele está numa enrascada. Né? Ou seja, de um momento para o outro, ele tem todo o seu sistema de informática bloqueado e só vai conseguir a liberação se pagar um resgate. É isso aí. Um resgate numa carteira de Bitcoin internacional. Né? Então, hoje o Bitcoin deve estar uns 100 mil, mais ou menos. Depois eu vou dar uma olhada aqui quanto está um Bitcoin. Ele pede ali uma fração para você mandar numa carteira. Isso não é garantia que os arquivos serão descriptografados. Primeira coisa. Né? Então, o que nós temos que ter em mente? Software original, antivírus original, fireware original, né? Equipe de TI de ponta, backup sem estar ligado à rede. Então, são várias ações que as pessoas de TI conhecem, né? Então, os empresários têm que ficar espertos, porque o prejuízo de ficar parado, eu já peguei casos aqui de plataformas industriais, 5 indústrias paradas. Nossa. Então, é muito complicado, né? Muito complicado. E olha que coisa pitoresca. Eles mandam uma mensagem e falam e escrevem em inglês lá. Para provar para o senhor que nós somos honestos, eu vou descriptografar uma pasta aqui que é do seu departamento pessoal e manda descriptografado para a pessoa acreditar que isso é possível. E também já vi casos do empresário acabar pagando, não comunicou à polícia e eles não descriptografam nada. Né? Aí comunica a polícia. Se fosse uma primeira parcela para a gente começar a conversar, né? Mais ou menos isso. Eles acabam dando um outro golpe, né? Dá um, depois dá o outro. Então, esse é o ransomware. Então, esses cuidados que eu falei são fundamentais para a empresa, para a indústria, não cair nesse tipo de golpe, né? Veja quem é seu TI. Veja quem é seu TI. Muito se importante. ele está adotando todas as cautelas. Por quê? Quando a coisa acontece,
Se o TI ali falhou, ele não vai fornecer informações, que é a primeira pessoa que nós chamamos aqui. Chama o TI, eu quero um relatório técnico. Ah, não, veja bem. Não, Veja bem. Né? Ele não quer falar para o patrão que não, né, pisou na bola, e aí a investigação fica toda dificultada. Então, um alerta aí aos empresários e aos bons profissionais de TI, e protejam bem as empresas. Né? Isso não acontece quando o TI é bom. Não acontece. Pode vir da onde quiser, da rua, TI Presta bom. atenção, porque senão vocês vão parar ali na Zaquinarte, né? Na Zaquinarte, lá no prédio. Você dá o Dr. Ruiz e da equipe dele para poder explicar. Né? E tem uma questão adicional, né, Ruiz, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados também, né, que já entrou em vigor. Eu estou vendo aí, no nosso meio aqui, tem sido tema de algumas lives, de alguns encontros, mas hoje existe essa Lei Geral de Proteção de Dados. Você que de uma empresa que tem aí o controle dos dados, tome ciência do que está acontecendo com a lei, o que a lei estabelece, porque isso também gera consequências, né, Ruiz? Sim, exatamente. Isso é muito importante. Hoje nós percebemos nos aplicativos, tudo pede permissão, né? Você permite, você aceita, né? Isso já é um reflexo da lei geral. Eu acho que ela veio realmente a agregar, e aquele que tem a custódia dos seus dados, ele vai tomar muito mais cuidado, porque ele pode ser denunciado lá à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e sofrer aí consequências no âmbito administrativo. Então, essa lei foi muito boa. Eu acho que ficou claro para você que está nos prestigiando aqui nessa live, como hoje, nesse mundo conectado que nós temos, com a massificação, ou seja, com a popularização, vamos falar uma palavra mais fácil de entender, da internet, das nossas relações comerciais, as compras online, os deliveries, né? Como a gente tem que estar atento, antenado, acompanhando a evolução, tanto para o nosso benefício, que é ótimo, facilita a vida, mas também daqueles que utilizam dessa dinâmica para se apropriar de forma indevida, que me refiro aos criminosos. Né? É muito importante você estar conectado, acompanhar a evolução desses golpes, adotar precauções aí no seu dia a dia. Muitas delas foram faladas aqui pelo Dr. Ruiz nessa nossa conversa. Estou muito feliz aqui de nós termos explorado esse assunto. Quero te parabenizar, Ruiz, você e toda a sua equipe, pelo trabalho frente a essa delegacia especializada. Mais uma vez, aí, cumprimento o doutor Ismael e todas os outros departamentos do DEI, que tenham amigos aí na Roubabancos, queridos amigos da Polícia Civil. Fiquem antenados a isso daí, porque na medida que os criminosos acabam sendo bem-sucedidos, né, eles vão só se aprimorando em fazer cada vez mais golpes, se armando melhor, comprando mais coletes, coisas assim para incrementar suas ações criminosas. Por isso é muito importante que todos nós façamos um esforço para fazer com que a mensagem de que o crime não é um bom negócio seja a mensagem predominante, não é, Ruiz? Essa que é a mensagem que tem que ser passada de uma maneira ou de outra, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E a extensão dos crimes pela internet, a gente acha que só fica ali no crime patrimonial, no crime contra a honra, mas veja, se alguém invadir, por exemplo, os sistemas de hospital e alterar toda a configuração lá do centro cirúrgico, por exemplo, né? Desligar máquinas, podemos matar uma pessoa. É verdade. Então, um negócio muito mais do que a gente imagina. E uma coisa assim boa de se falar, interessante, quem está no interior de São Paulo ou em outro estado, está no litoral, não está aqui na capital. Todas as delegacias estão aptas a investigar esses crimes. Nós investigamos aqueles que têm envolvimento de organização criminosa, né, que são quadrilhas, né, já identificadas, né, ou a serem identificadas. Mas a pessoa que está no extremo do estado, ele pode procurar a delegacia de polícia, ele leva tudo que ele tem, ou ele faz pela delegacia eletrônica, ou ele pode procurar o delegado, não há problema. Hoje, na Polícia Civil, nós temos o chamado Laboratório de Crimes Eletrônicos. Ou seja, o colega de uma cidade bem de longe daqui tem um caso lá que envolve internet. Ele pode acionar esse laboratório, mandando uma resenha ou uma cópia do caso, que os profissionais do laboratório vão encaminhar as orientações. Né? De repente, ele conhece bem o direito, mas essas questões de informática são bem específicas. Né? Então, toda a unidade policial está apta a receber qualquer pessoa, da capital, do interior, não há problema nenhum. Né? Então, era isso que é importante falar.
Bacana, bacana. Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. É sempre assim, viu, Luiz? Olha só, passou quase uma hora da nossa conversa. Todas as minhas lives têm essa. É um privilégio, porque a conversa é uma conversa fluida, é uma conversa de amigos, é uma conversa de mostrar trajetória de profissionais, de mostrar, de fazer prestação de serviços. Mas eu também, chegando ao final, eu gosto sempre de fazer 3 perguntinhas para o meu entrevistado aqui, para a gente poder ter acesso, não ao doutor Ruiz, responsável pela divisão de crimes, né, de internet, do DEIC, Departamento de Investigações Criminais, mas para o Ruiz, que é pai de 2 garotos, o Ruiz ser humano, o Ruiz que tem vizinhos, o Ruiz que é filho, o Ruiz que é esposo. Eu queria saber, Ruiz, da sua parte, para você compartilhar com as nossas pessoas aqui, 3 coisas muito pessoais tua. Eu queria que você falasse para nós aqui uma frase que marca a tua vida, um livro que também é um livro que te fez, né, uma mudança ou que te gerou um impacto, e um filme que você pode compartilhar, e os motivos pelos quais você escolheu. Não, claro, claro. Antes disso, gostaria de te agradecer ao Dr. Gaetano Vergini, que ele é o divisionário aqui da Divisão de Crimes Cibernéticos, e a todos os meus chefes, os meus policiais que trabalham aqui, porque ninguém faz o verão sozinho, né? É uma equipe, né? São muitas cabeças pensando. Um abraço a todos eles. Aos colegas que eu já trabalhei, que estão prestigiando, aos meus amigos, aos meus irmãos, né? Bom, vamos começar pela frase? Bora lá. Freud. Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Na investigação, é isso. Nunca tenha certeza de nada. Duvide sempre. Duvide sempre. Que bacana. Né? A hora que você começar a achar que tem certeza de tudo, começa de novo. Você sabe, eu queria até fazer um recorte em cima do que você falou. Uma vez eu fui fazer um comentário, durante um tempo eu fui comentarista da Globo com exclusividade. Hoje eu atendo quem me chama aqui para fazer comentários, análises, né? Mas uma vez teve uma ocorrência que a Globo me chamou e era um caso de homicídio e o suspeito eram policiais militares. E quando eu cheguei lá na redação, eles já vieram assim com a coisa pronta para mim, tipo assim, olha, o povo está falando, o sujeito, o fala-povo, eles chamam de fala-povo. E aí eu fiz algumas ligações, etc., tal, e vi que o fala-povo era uma coisa mais delicada da gente acreditar, pelo menos até onde a gente tinha informações, né? E eu me lembro que eu tive esse cuidado e essa assertividade de falar assim, olha, gente, investigar um homicídio é mergulhar num terreno, num pântano, né? Que você tem grandes dificuldades para se movimentar e não tem muita visibilidade. Então tem que ir com calma, não vamos fazer um pré-julgamento, vamos dar o benefício da dúvida até que as coisas se tornem mais concretas. E ainda fiz lembrar, viu, Ruiz, um caso que aconteceu emblemático aqui em São Paulo, que foi aquele caso da escola de base. Você lembra da escola de base? Que acusaram, e na final não era nada daquilo, estragaram a vida de uma família. Eu falei, vamos devagar, exatamente em cima dessa frase que o Ruiz traz agora, da gente cuidado com as suas precipitações, vai com calma, tenha dúvida, para você... O inquérito policial tem essa função, não é só acusar, é às vezes inocentar. Exato. Né? Então, é isso aí. A gente tem que ter muito cuidado para praticar a justiça, né? É por aí. Vamos no filme ou vamos no livro? Vamos no filme. Vamos no filme. Tem um filme de 2002, aí com policial a gente acaba pensando e levando as reflexões. Dia de Treinamento. Nossa. Lembra desse filme? Denzel Washington, fantástico. Denzel Washington, né? Oscar de melhor ator coadjuvante, tal. Ali mostra um policial jovem que foi trabalhar com um parceiro que não era muito legal. É verdade. O que a gente pode tirar de lição disso? Às vezes você está empolgado, você está deslumbrado com certas situações, etc. Então você tem que enxergar, né, com quem você está andando, né, se as atitudes das pessoas estão adequadas ao seu comportamento, né? Então, não ir pela cabeça dos outros, né? E isso, quando você é jovem, é mais difícil, né? Quando você já é sambado, vamos dizer, macaco velho, escolado, você tem mais as manhas. Mas quando você é jovem, né? Então esse é o recado, vai para os jovens. Tenham a sua própria personalidade, a sua própria cabeça, ouçam as pessoas que gostam de você. Quem são as pessoas que gostam de você? Seus pais, seus bons colegas,
né? Então, eu tenho esse filme como um alerta, principalmente no mundo de hoje, né? Que é tudo globalizado, todo mundo anda com todo mundo, a internet, tal, né? Mas volta lá nos conselhos de quem já viveu bastante e já viu o filme, né? Então, Exato. é por aí. Bacana. E o livro? Vamos ver. Eu anotei aqui. Ó. O livro, eu vou na Bíblia Sagrada. Sou católico, apostólico romano. Eu acho que ali tem muitos ensinamentos, né? Você pode extrair ali cotidianamente muitos ensinamentos, como pautar a sua vida, né? Claro que a gente respeita todas as religiões, né? Mas eu me inspiro muito. Ultimamente eu tenho frequentado bastante as missas, né? Que eu gosto, com a minha esposa. Então eu acho que a gente tem que se voltar realmente para esse lado, né? Se bem que existem muitas pessoas que não acreditam em Deus que são melhores do que algumas que acreditam, né? Ou que professam e tal. Mas eu acho que assim, ser um bom pai, ser um bom marido, um bom filho, um bom colega de trabalho, isso aí você já está no caminho certo, né? Então, era isso. Ruiz, olha, eu quero te agradecer muito e agora eu vou dar o seu momento aqui para você fazer as suas considerações finais, a sua despedida antes de eu fechar a nossa live. E estou muito feliz aqui mais uma vez com a sua presença, mas a palavra está contigo aqui antes de eu encerrar. Tá, muito obrigado. Então, eu acho que nós atingimos 2 objetivos. O primeiro deles é esclarecer as pessoas, os nossos telespectadores, dos golpes que estão acontecendo no momento, né? Para não cair nesses golpes, repassar aos familiares as dicas que foram ditas aqui, né? Para os empresários, as pessoas. Isso eu acho que é muito importante, é uma questão de utilidade pública, né? Dizer que a Polícia Civil está à disposição pela delegacia eletrônica, pela delegacia do bairro, né? Se tiver um problema, procure o delegado do seu bairro, conheça o delegado, conheça o comandante do batalhão, conheça o comandante da companhia. Falta um pouco isso, né? Hoje está todo mundo impessoal, né? Mas eu acho que vale a pena, né? Leve o seu problema. Então, essa é uma questão. E também incentivar aquele que optar pela carreira policial, vá em frente, siga seu sonho, né? Que seja pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, né? Tanto faz, pela Polícia Penal, que agora temos a Polícia Penal, não tem problema. Siga a sua intuição, siga seu sonho. Não é uma vida fácil, né? Mas é uma vida que eu não trocaria por outra. Né? Então, muitíssimo obrigado, Luca. Espero que a gente tenha outras oportunidades para estarmos juntos e eu me mantenho à total sua disposição. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Ruiz, eu que agradeço a sua presença, agradeço todo o pessoal da Polícia Civil pelos grandes serviços que são feitos, muitas vezes não reconhecidos por muita gente que não fica sabendo, né, todo esse trabalho que está por trás de uma grande investigação, como ficou muito claro para você que nos acompanha aqui. Muitas vezes a gente assiste uma matéria na televisão ou lê uma notícia no jornal e só vê, como disse o Ruiz aqui, a última fase, né? A cereja do bolo, mas todo o trabalho que foi feito ali, horas e horas de investigação, horas e horas de escuta, horas e horas de campana e outras coisas que são típicas da atribuição da Polícia Civil, muitas vezes o público não sabe. Saibam vocês todos que, às vezes, na maioria das vezes, há muito trabalho antes da gente conseguir um êxito. Muitíssimo obrigado a você, Ruiz. Muitíssimo obrigado à Polícia Civil, muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou aqui nessa live. Espero você na próxima quarta-feira e tenho certeza que com esse tipo de espírito dos meus convidados aqui hoje, representado pelo doutor Carlos Henrique Ruiz, delegado da Polícia Civil, nós vamos juntos ajudar a fazer esse país grande um grande país. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Força e honra para todos vocês.